Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson Marinho, sou professor, sou engenheiro civil e advogado, e no vídeo de hoje nós iremos abordar sobre quesitos. Quesitos, 5 coisas que o perito precisa saber. Mas antes disso, assine o nosso canal, Engeap Avaliações e Perícias, marca lá o sininho para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo for postado, curta, compartilha. Nós temos diversos vídeos, aulas sobre perícias, avaliações de imóveis e assuntos diversos sobre a engenharia. Quesitos, 5 coisas que o perito precisa saber. Se liga aí. O que são quesitos? Vou esclarecer para vocês o que é, na essência, os quesitos. Quem pode formular os quesitos? Em que momento processual devem ser apresentados esses quesitos? As espécies de quesitos e as respostas aos quesitos. Esses 5 pontos, você hoje vai esclarecer tudo o que você tem com relação a isso, todas as dúvidas que porventura você tenha em relação a isso. O que são quesitos? Quesitos, do sentido teleológico da palavra, significam inquirições, são esclarecimentos, são questões essenciais, são pontos específicos que as partes desejam submeter ao crivo do conhecimento técnico do profissional que foi nomeado para a realização da prova pericial. No direito, há um jargão que diz que a prova pericial é a rainha de todas as provas. Então, ela tem uma importância fundamental na composição dos tipos de prova, porque é uma prova técnica, é uma prova que traz uma fundamentação, que traz um conhecimento, diferentemente de uma testemunha, né, de um documento que, às vezes, determinadas ações, determinados leads não tem como se comprovar através apenas de um documento. A finalidade principal dos quesitos é orientar a inspeção técnica, é orientar a realização da perícia. Portanto, né, quesitos que fujam dessa direção e versem sobre matérias diversas, né, que não tenham a ver com a lide, elas devem ser indeferidas pelo juiz. Assim também o juiz pode formular outros quesitos que ele entender necessário para a realização, né, da perícia. Quem pode formular? Acabei de dizer que o juiz é um desses atores que pode formular quesitos, mas as partes, fundamentalmente, são as partes quem vão formular esses quesitos. O autor, o réu, o demandante, o demandado, né, o requerido, a requerida, o reclamante, a reclamada. Essas partes, elas vão apresentar, né, e algumas vezes o juiz também pode apresentar, e em determinadas ações, quer atuando como amicus curiae, ou atuando como autor, né, no caso das ações civis públicas, o Ministério Público também vai formular quesitos. Então, apresentados esses quesitos, o juiz vai analisar, podendo de ofício ou a requerimento das partes, ele indeferir, né, ou se reputar que sejam impertinentes. Confesso a vocês, meus caros, que em 20 anos de profissão, eu nunca vi nenhum juiz indeferindo quesito. Às vezes são quesitos que versam sobre matéria contábil, até sobre matéria médica, como já vimos aí em ações de segurança do trabalho, de acidentes do trabalho, que vão para o perito civil, engenheiro civil. Né? Então, cabe a você, perito, julgá-los impertinentes e fundamentá-lo, deixar tudo bem fundamentado para que não haja nenhum tipo de problema. Quando é que esses quesitos devem ser apresentados? As partes, em regra, têm 15 dias, depois de tomar conhecimento da nomeação do perito, dentro do processo, para indicar assistente técnico e apresentar os seus quesitos. Tá? Então, como é que acontece? Em regra, o perito ele é nomeado, né, ele apresenta ali ele vai apresentar ali a sua proposta de honorários, né, e as partes vão ter um prazo para se manifestar sobre a proposta de honorários, sobre a arguição ou de suspeição ou impedimento do perito, sobre a ausência de conhecimento técnico do perito, né, e apresentar nesse ato os quesitos. Tá? Se ele apresenta os quesitos, é sinal de que ele concordou com a nomeação daquele perito. Tá? A jurisprudência dominante, ela entende que esse prazo de 15 dias, ele não é preclusivo. O que significa isso? Significa que, findo esse período,
não quer dizer que as partes não possam mais apresentar os quesitos. Muitos juízes, eles entendem dessa mesma forma, e mesmo que os quesitos não sejam apresentados durante esses 15 dias após a nomeação, eles ainda podem ser apresentados desde que antes da realização da perícia. Tá? Então, assim, até o momento da perícia, propriamente dito, pode ser que se cheguem quesitos. Eu, particularmente, não aconselho o recebimento no ato da perícia sem estar protocolado no processo, que seja físico, que eu acho que hoje pouquíssimas comarcas no Brasil ainda têm processo físico novo, né? Hoje é tudo digitalizado, né? Se eles não estiverem acostados aos autos. Eu, particularmente, prefiro não receber, porque é um documento que ele é questionável, porque ele não está devidamente registrado, né? Então, quais são as espécies de quesitos? Bom, a doutrina, ela divide aí 3 tipos de quesitos. Os quesitos preliminares, né, seria o principal, o inicial, quesitos suplementares ou complementares e os quesitos de esclarecimentos. Quesitos preliminares, quesitos suplementares ou complementares e os quesitos de esclarecimentos. Os preliminares são aqueles que são feitos pelas partes, pelo juiz, pelo MP, né, dentro desses 15 dias, né, ou seja, antes da realização da prova pericial propriamente dita. Já os suplementares ou complementares, como o nome já diz, né, são aqueles que visam complementar informações durante as diligências. Tá? E os de esclarecimentos são aqueles que têm o condão de esclarecer, né, quesitos já respondidos, mas que por alguma forma eles se mostraram obscuros, omissos ou contraditórios. Tá? Nesses casos, são abertos prazo para que o perito esclareça as respostas que ele deu àqueles quesitos, que ele faça esclarecimentos ao laudo pericial. Então, esses quesitos de esclarecimentos, eles têm a finalidade precípua de esclarecer algo que não foi devidamente abordado no laudo pericial, que ainda está suscitando aí dúvidas interpretativas. Aí, desses quesitos de esclarecimentos, que vão reputar aí eventuais omissões, obscuridades ou contradições, eu faço uma analogia com a sentença, né? Uma analogia entre a sentença e o recurso à sentença. Quando uma sentença é questionável do ponto de vista de ser obscura, do ponto de vista de ser omissa, ou de ter alguma contradição, cabe às partes entrar a parte, né, que se sentir prejudicada, ou as partes, que acontece às vezes de ambas as partes discordarem da sentença, entrar com embargos de declaração. Trazendo isso para o campo da perícia, né, se houver obscuridade, contradição, omissão no laudo pericial, né, aí entram os quesitos de esclarecimentos para exatamente tirar essa dúvida. Da mesma forma que no recurso dos embargos de declaração, quem julga é o próprio juiz que exarou a sentença, né, no caso dos quesitos de esclarecimentos, quem vai responder, quem vai analisar é o perito que elaborou o laudo pericial. Respostas aos quesitos. Esse item é fundamental e é importante. Eu tenho visto ao longo desses 20 anos, atuando como perito e como assistente técnico, muitas falhas dos colegas peritos no tocante a respostas aos quesitos, deixando muito vago, né, deixando sem um nexo relacionado com o objeto da perícia, respostas que não trazem um teor de conclusão, causando mais dúvida ainda ao juízo do que esclarecendo. Então, é importante que se diga que os quesitos, eles devem ser respondidos de forma organizada, dentro do próprio laudo. Eles devem ter sempre uma objetividade, serem conclusivos, né? Trazer uma conclusão, evitando de ser prolixo, mas também não pode ser de uma forma lacônica, responder só sim ou não. Às vezes temos perguntas que nos induzem a responder sim ou não. Você vai responder sim ou não, mas vai fundamentar o seu sim ou fundamentar o seu não.
Em todas as etapas do laudo, inclusive ao responder os quesitos, né, o perito deve apresentar uma fundamentação, sempre com a linguagem simples, com uma coerência lógica, indicando como ele alcançou essas conclusões. Inclusive, isso está lá no CPC, no artigo 473, traz todos esses detalhes, né, sobre pena do seu laudo ser impugnado pelas partes. Então, quando o perito entende que determinado quesito ele não possui resposta, né, não está diretamente ligado ao objeto da perícia, ele pode responder como prejudicado. Mas deixando claro, não apenas prejudicado, responde como prejudicado, mas faz uma devida justificativa por que ele foi dito como prejudicado. Então, se houver divergências ou dúvida das partes, né, do juiz ou do Ministério Público, ou ainda se houver pontos divergentes, né, nos pareceres técnicos, entre o parecer técnico dos assistentes e o laudo pericial, o perito deve, no prazo de 15 dias, apresentar os devidos esclarecimentos, desde que feito pelas partes, evidente, né, sempre em linguagem simples e com a devida fundamentação. Se após esses esclarecimentos aí ainda houver dúvida e pairar divergências, as partes poderão requerer ao juízo a intimação do perito para que ele participe, né, compareça à audiência de instrução e julgamento com a finalidade de responder, de esclarecer esses pontos ainda que não foram devidamente esclarecidos. Confesso também a vocês, ao longo de mais de 20 anos de atuação nas perícias dos fóruns estaduais como federal, nunca participei de uma audiência, porque sempre a gente resolve ali durante o esclarecimento dos quesitos. Não obstante, já ter tido casos em que as partes pediram a audiência de instrução para que o perito, no caso eu, fosse esclarecer pontos que eles julgavam ainda obscuros. Tá? Mas o juiz indeferiu porque se convenceu que as respostas que foram dadas, né, e os esclarecimentos prestados por mim, como perito, foram mais do que suficientes para dirimir toda e qualquer dúvida do laudo pericial. Tá? Então, se for necessário você participar de uma audiência de instrução e julgamento para esclarecer pontos do laudo, né, os quesitos de esclarecimento serão feitos previamente e você vai se limitar a responder a esses quesitos ou quesitos que já estão compondo o seu laudo. Nada que seja fora dessa seara. Então, meus amigos, esses são os pontos principais que você precisa ter em mente na hora de preparar o teu laudo pericial, na hora de dar a proposta de honorários. Muitas vezes as pessoas dão a proposta de honorários sem levar em conta o tempo que vão gastar para responder esses quesitos. Né? Os quesitos são partes do laudo pericial e uma parte fundamental, então eles devem ter um olhar diferenciado nesse sentido, até porque, como foi dito aqui, eles têm várias etapas, eu posso responder os quesitos no laudo, podem ter quesitos complementares, podem ter esclarecimentos desses quesitos e ainda pode ter a audiência, onde eu vou ter que comparecer para esclarecer tudo isso. Então, uma boa proposta de honorários, ela contempla isso. Tá? Então, quesitos é a parte principal do laudo pericial, não desmerecendo as demais partes, porque é um conjunto como um todo, mas as dúvidas suscitadas durante a lide vão estar esclarecidas ali dentro do corpo das perguntas que foram feitas. Tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que ele tenha sido bem esclarecedor para você, né? E dentro em breve estaremos trazendo outro vídeo sobre assuntos da área pericial, casos práticos da área da perícia, para esclarecer você, para trazer mais informações para você. Muito obrigado, um forte abraço, e se ainda não assinou o canal, não esqueça de assinar, de curtir e de marcar o sininho. Forte abraço e até o próximo laudo.